prolabore na pejotização. Se você não sabe muito bem o que é isso, fica comigo até o final que eu vou explicar isso para você direitinho, beleza? Bora lá então, mas antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, porque são informações relevantes para você no dia a dia, então já aproveita também, clica no sininho, porque às vezes você esquece, você pode não estar acostumado ainda, que o canal está começando, está crescendo ainda, e você clicando no sininho, você vai receber no aconchego do seu e-mail, no celular, onde você estiver, a facilidade para você acessar o nosso conteúdo, beleza? Bora lá então para a pejotização, para o Prolabore na pejotização. Então, primeira coisa que você precisa entender para que a gente possa conceituar aqui, eu vou dar um exemplo de uma empresa grande. Imagina uma empresa grande que tenha vários funcionários e aí você também tem o sócio que é o administrador dessa empresa. Então, faz sentido que além do lucro da empresa, o administrador ele também receba um salário, porque ele está exercendo a atividade laboral de administrar. Você tem sócios que são apenas investidores, mas você tem o sócio que administra, que trabalha, que vai fazer a coisa acontecer lá, beleza? Então, só para você conceituar, o Prolabore seria esse salário desse administrador dessa empresa, desse cara que exerce a atividade laboral lá, beleza? Diferente de distribuição de lucro, que seria o quanto essa empresa rendeu no final de tudo, né? Receitas menos a despesa, o que sobrou, ele também tem direito a esse lucro, mas não está ligado a uma atividade laboral. Ele trabalhando ou não trabalhando, a empresa tendo lucro, ele vai receber lá esse valor para ele. Beleza? Então, entendida essa parte, agora vamos trazer aqui o exercício para a pejotização, porque aí que é complexo, porque você pensa assim, pô, pejotização, em teoria, na grande maioria, é uma empresa que ele é feito de forma individual e que o próprio sócio ele exerce atividade laboral e ele também recebe o lucro. Então, como que fica essa questão do Prolabore? Então, eu quero deixar aqui uma dica para que você possa decidir bem legal o que você vai fazer aí quanto ao Prolabore. É importante você saber que o Prolabore ele tem por trás uma contribuição para o INSS. E essa contribuição do INSS, ela vai servir não só para aposentadoria, mas ela também vai servir para algum tipo de seguridade que você possa ter. Por exemplo, uma doença, infelizmente falecer, e aí seus herdeiros podem ter uma pensão por morte. Então, não pode pensar somente que o INSS do Prolabore está ligado somente à aposentadoria. Porque, de fato, se você for analisar o Prolabore só sobre a ótica da aposentadoria, ele é um péssimo negócio. Você tem investimentos muito melhor que você poderia estar contribuindo, que vai fazer a sua independência financeira de forma muito melhor do que você trabalhar com o Prolabore. Mas o Prolabore, ele também tem os aspectos da seguridade que a gente acabou de colocar. E do ponto de vista da seguridade, ele passa a ser interessante, porque nós já fizemos vários cálculos aqui, se de repente eu pudesse contratar um seguro de vida para eu cobrir a minha parte, que é a minha morte, deixar meus herdeiros segurados da minha morte. Se eu fizesse um DIT, que é um tipo de seguro que cobre a minha incapacidade de trabalhar momentaneamente, por exemplo, se eu tiver que me afastar por doença ou por algum tipo de acidente, se eu contratar isso através de seguradoras, o custo dessas aquisições, dessas apólices, é bem mais caro do que o custo que eu pago dentro de um Prolabore numa empresa, contribuindo com o INSS. Então, nós temos que pensar também do ponto de vista desse aspecto, se faz sentido ou não, qual o valor que você vai colocar ali de Prolabore, porque quando a gente trata de uma empresa que tem funcionários e tudo mais, você tem um detalhe no Prolabore que você tem que pensar e ficar atento, que é, pô, se um funcionário que eu tenho lá, de repente, um exemplo, ganha R$ 5.000, esse Prolabore não pode ser muito inferior ao que o meu funcionário ganha, porque senão pensa com a cabeça do fiscal do INSS, ele vai falar, pô, você é o dono da empresa e você ganha menos salário do que o seu funcionário, não faz sentido. Mas aqui na pejotização, que essa empresa não tem funcionário, a empresa é você simplesmente de sócio, e você presta o serviço, você pode determinar o Prolabore que você quiser, porque não existe uma referência. Então, a referência que a gente quer trazer para você aqui pensar é pensar nas coberturas que você pode precisar ao longo desse caminho, não só
relacionada à aposentadoria, mas relacionada à pensão por morte, relacionada ao auxílio-doença, relacionada ao auxílio-invalidez, que isso pode acontecer e todos nós, infelizmente, estamos propensos a isso, ninguém sabe. Então, eu quero trazer para essa reflexão, para que você entenda que o Prolabore ele pode cobrir você nisso também, além de ser uma remuneração pelo seu serviço. Você vai analisar isso com calma depois, com o contador, tudo certinho. Mas o que eu quero trazer a reflexão para você aqui é que existem outras coberturas que não são aposentadoria que você precisa ficar atento. Até meio repetitivo, né? Já falei várias vezes essas questões, mas é para fixar mesmo na sua cabeça, porque a gente orienta que você retire um Prolabore, não no valor do teto máximo, porque não faz sentido ter imposto de renda sobre o Prolabore, então a gente meio que controla até 2 vezes o salário mínimo para não ter retenção de IR na fonte, porque não faz sentido. Mas pelo menos esses 2 salários mínimos de contribuição estarão ajudando você nessas questões relacionadas à seguridade ali, vamos dizer assim, a parte assistencial do INSS, tá? Não pense só com cabeça de aposentadoria. E aí, só que como que a gente trata isso nos contratos? Eu não coloco o peso da obrigação no meu contrato social, eu deixo escrito lá nas cláusulas de administração que os sócios poderão, isso é uma visão nossa, no escritório de contabilidade que eu trabalho, os sócios poderão retirar Prolabore. Eu não coloco assim, os sócios deverão, os sócios receberão, porque eu estou impondo que o sócio retire isso. E, na verdade, isso é uma decisão do próprio empreendedor. A gente transfere essa responsabilidade para ele. Não sou eu, o contador, que tem que decidir isso para ele. Estamos aí trabalhando para que você tenha a sua empresa regulamentada e bonitinho, beleza? Deixa aqui nos comentários qual é a sua visão sobre isso. E se você gostou desse conteúdo, dê um joinha. Se você não gostou também, dá um desjoinha, não sei como é que fala, ó, sinalzinho lá. Grande abraço, até mais, tchau!